Boa tarde, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Eu queria que você nessa hora, antes de qualquer coisa, feche seus olhos aí onde você que está em casa, feche seus olhos e nesse momento fale com Deus. Pai, nessa tarde, ou para quem está assistindo neste horário, eu te peço que o Senhor venha aquietar o nosso coração. Que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento humano. E em nome de Jesus, vem falar conosco outra vez. Nos senta, Senhor, à mesa, prepara um banquete para nós, na presença do nosso inimigo. Unge-nos a cabeça com óleo, que o nosso cálice venha transbordar todos os dias de vida nessa terra. Em nome de Jesus, que cada lar, cada família aqui representada, seja alcançada até a última geração por Ti, abençoada. Que o Senhor venha reinar em todo o tempo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por todas as coisas. Estava pensando e orando pela palavra do dia de hoje. E Deus me surpreendeu outra vez, né? Deus, Ele gosta de trabalhar com cada um à sua maneira. Se você tem um jeito de se expressar, Deus usa essa forma para falar com você. Você já percebeu isso? Existem pessoas que os passarinhos vão passar na sua frente e você não vai nem pensar, nem olhar. Só se um cair na frente da pessoa, ela talvez olhe um passarinho. Por quê? Porque as características daquela pessoa não é de uma pessoa que observa tudo, longe, perto, mas uma pessoa mais prática. Então, Deus vai usar a maneira certa para chamar a sua atenção. E nessa tarde, Deus vai usar a maneira certa para falar comigo e com você. Porque a palavra do Senhor, ela vai se renovando todos os dias. E se você ficar bem atento, se o teu pensamento for longe, traz ele de volta para cá e pede: Pai, fala aquilo que tu queres, me faz entender a minha maneira. Deus trouxe para mim a mensagem cujo título é As Estações da Vida. E quando Deus trouxe essa mensagem para mim, Ele trouxe num contexto não de fases, mas num contexto de estação mesmo, estação própria, estação climática. As estações, elas todos conhecem, né? E são famosas. E desde criancinha nós, com costumes das escolas, dos nossos pais, nós aprendemos o que é calor, frio, verão, outono, primavera, inverno. Seja qual for a estação, nós sabemos que o clima mudou. E Deus, neste dia, nessa tarde, quer falar com você. Que a estação própria é determinada por Ele. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, um capítulo muito conhecido, por isso que eu peço mais atenção, ainda quando a palavra é bem e o texto é bem conhecido, para que você atente às entrelinhas e que o Espírito Santo te revele aquilo que Ele quer falar particularmente com você. Estação, ela, segundo Aurélio, quando é estação de parada, de trem, de ônibus, ela tem uma parada. Mas a estação climática, segundo a ciência, elas são e acontece devido à translação da Terra em volta, em torno do Sol, que acontece durante um ano. E aí, por isso que vai mudando as estações. Se não, isso não acontecesse, não existiria 4 tipos de estações definidas, mas sim uma estação só. Já pensou? Como seria sem graça? Apenas um clima? Se fosse só calor. Para quem é do Nordeste já faz assim, né? Se fosse só frio, né? Se fosse só outono. E aí vai se complicando um pouquinho mais, porque o Brasil, ele é muito diversificado. Se você for para um país, morar lá, você vai perceber que tem estações definidas. Mas no Brasil, tem uma parte do país que você vê e percebe as estações detalhadamente. Ah, estamos no verão, estamos no outono e assim sucessivamente. Mas aqui no nosso Nordeste, quem vem do Sul e vem morar aqui,
começa a perceber que parece que só chove e faz calor. Chove e faz calor. Mesmo assim, as estações estão determinadas e definidas por Deus. Mas existem momentos que nós não percebemos bem qual é a estação que estamos, assim como aqui no Nordeste. E por isso que Deus quer falar com você, porque talvez você esteja muito atenta ou atento, ou talvez não, você nem esteja percebido qual a estação você está vivendo nesse momento. E a sua estação própria, determinada por Deus espiritualmente, ela sempre vai colaborar e cooperar a seu favor. Todo aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. E todo aquele que crê agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé nós agradamos a Deus. Então Eclesiastes, no nosso texto base de hoje, o capítulo 3, o versículo 1 em diante diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Na pandemia nós passamos por esse tempo. Não foi? Então tudo tem um tempo determinado por Deus, literalmente. E no versículo 5, continuando, no 6, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e também tempo de odiar. Triste, né? Mas quem falou isso, entendeu. Pediu sabedoria a Deus. Esse livro foi escrito por Salomão. Um homem que quando Deus encontrou ele se encontrou com Deus. Pede o que tu queres. Deus faz essa pergunta para todo ser humano. Todo mundo tem um encontro com Deus. Até o que não crê em Deus. Eu quero ver se no dia do acidente ele não vai chamar por Deus. Porque você tem fé aí. Você nasceu com fé. E ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda que nada, poder, ciência, dinheiro, não possa fazer nada por você, Ele pode. E Ele ama tanto, que só basta a gente chamar e Ele já está lá. Então, voltando para cá, tempo de guerra e tempo de paz. As estações, eu quero falar um pouquinho sobre elas para que você perceba o que Deus quer falar com você nessa tarde. As estações, quando elas estão ali definidas, nós conseguimos perceber que cada uma tem uma característica própria, né? Nós vamos perceber por causa da característica que leva àquela estação. Então, no livro de Daniel 2, Joel também fala sobre a situação do verão. Mas Daniel 2:21 diz assim: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Daniel, capítulo 2, versículo 21, para que você possa anotar e conferir. Em qualquer versão vai estar escrito isto: Ele que determina as estações. É Ele que faz e desfaz. E tem um detalhe: Ele ama tanto o seu povo que tudo coopera a favor daqueles que o temem. Em toda e qualquer circunstância, nós não conseguimos ver direito, assim, perceber que está legal, que está bom. Na primavera tudo fica mais bonito, não fica? Tudo fica mais florido. Talvez você olhe para as flores, né? Até aquela planta seca, assim, um cacto. Tem gente que olha, né? Eu acho lindo nas escolas de missões que de vez em quando vem alguém do sul e faz um cacto.
Aí eu digo, sim, um cacto. É lindo. Aí eu digo, bate uma foto minha, né? Aí, um tempo desse, estávamos nós numa igreja lá em Curitiba, eu, que lindo esse jardim. Ai, eu queria bater foto com todas as flores. E o pessoal, tá certo. Mas eram as flores que tinha na calçada de todo mundo, gente, que não tinha aqui, entendeu? Então, a beleza vai depender do teu olhar. Captou a mensagem? O desfrute da estação vai depender muito mais de você do que da própria estação. Anota aí. Então, quando você vai ver... Ai, fechou. Abriu de novo. Me ajude, não me atrapalhe. Então, quando você vai ver... o Salmo 74, no versículo 17, vai dizer outra coisa importante sobre isso. O Senhor marcou os limites da terra e fez o verão e o inverno. Olha, o Senhor foi quem marcou os limites da terra e Ele fez o verão e o inverno. Ele fez porque tem um propósito. O inverno, gente, quando a gente para perceber no inverno, todo mundo começa a achar até bom. Ai, que friozinho gostoso, não sei o quê. Daqui a pouco está todo mundo reclamando. Está chovendo hoje, não vai dar certo aquele negócio. Não vai dar certo a minha corrida. Ah, meu Deus, eu vou para o trabalho chovendo, dá vontade de ficar na cama, né? Então, o inverno parece que não tem fim quando ele entra. Por quê? Porque ele às vezes nos incomoda. Apesar de ser tão bom para nós, de regar a terra, para produzir seus frutos, né? Mas quando a tempestade vem, ninguém gosta, não. Quem é que gosta de relâmpago? Ninguém, né? Quem gosta de trovão? Eu escutei até uma amiga minha dizer que gostava de trovão. Eu disse, você não é normal. Então eu não sou normal. Aí ela disse, não, é porque a gente brincava de criança. E quando eu era criança, eu e minha irmã e meu pai, a gente brincava, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Aí vinha a luz, né, o relâmpago. Aí daqui a pouco, aquele barulho. Aí meu pai brincava conosco para nós não termos medo. Eu uso esse exemplo para lhe dizer, o teu medo também é relativo. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então, independente se está na tempestade, se está na chuva, ou se está no sol do verão, vai depender muito de como você vê as coisas. Então, o inverno é um tempo que traz a recordação do quê? De provações, de lutas, né? A gente até os bichinhos, a gente vê a formiguinha correndo por buraco, né? A gente percebe que até a plantação muda, né? Algumas são encharcadas, né? E chega até a morrer. Algumas coisas são levadas pela água. E também é uma estação espiritual em que o inimigo aproveita para nos atacar, né? Sabe por quê? Se você for parar para analisar, nós não moramos nessa região, por isso que fica mais difícil de pensar um pouquinho nisso, comumente. Mas se nós pensarmos agora, na região aonde tem, ali naquela região que tem muito gelo, né? E tem esses animais, não sei se você conhece, você já teve, eu já tive o husky siberiano, né? Cachorros que são como lobos, eles têm faro muito aguçado para atravessar uma neve, para saber o que está por trás daquela neve, se é perigo ou se é a caça dele. É interessante, porque quando você para perceber e você vê aquela montanha de neve, o cachorro consegue identificar se tem um bichinho ali para ele comer. É muito interessante. E ele não para. Não é porque está na neve, ele vai lá para trás de uma montanha se acolher. Ele luta pela sobrevivência. E ele vai até o fim. Tudo bem, você pode dizer, por isso que Deus fez ele para morar naquele lugar. Por isso que o urso tem que estar naquele canto. Mas tem lugares que não são tão gelados, não são tão frios. Não é assim, que tem um clima parecido conosco. E tem o urso.
Conversa é essa. Um dia desse eu visitando também lá no Ceará, na Serra de Ubajara, uma caverna que eu não conhecia. Me levaram lá, nós fomos ministrar em algumas igrejas lá. E quando me levaram lá, eu nunca tinha visto uma caverna pessoalmente. Gente, é extraordinário. E aí tinha a imagem desenhada numa das pedras lá dentro de um urso, né? Eu até brinquei quando o homem apagou as luzes, tem umas luzes lá dentro para a gente ver como era. E no meio da caverna, eu até brinquei assim, disse, se apagasse tudo, o homem apagou tudo. Eu não sabia o que era o breu. Naquele dia eu descobri o que era breu. Eu disse, bem-vindo, breu. Eu disse, não mexe não, porque se eu botar o pé para a esquerda, eu posso escorregar, né? Que era bem escorregadio lá. Então eu disse, não mexe o pé, para mim mesmo, né? Já fui pensando, fica quieta. Aí já veio aqueles pensamentos, ó, o medo que é tendo te apavorar. Morcego, aqui tem morcego, aqui tem barata, aqui pode ter também um bichinho. Aí eu, e se naquele tempo aquele povo encontrasse um urso? E aí o homem vai contar a história que tem ossos lá, inclusive, para a gente ver no final da trilha, que teve ursos lá, relatos de urso. Então, se o urso chegou no Ceará, né? Você já sabe. Era realmente uma região fria, mas ele pode estar em qualquer lugar. É adaptável também. Então, tudo mesmo, eu falo disso para que você pare para perceber que tudo é perfeito. Deus não faz nada sem perfeição. Tudo que Deus fez é perfeito. Nós é que colocamos o defeito. Nós é que olhamos o defeito. Então, mesmo que as coisas pareçam ruins como o inverno, mesmo que venhamos dizer assim, eu só quero dormir, eu estou cansada. Também o inverno traz uma fadiga grande. Pode perceber, você fica mais mole para acordar, para ir caminhar, para ir trabalhar, para ir evangelizar, né? Você até quando chega aqueles pipocos assim de meia-noite, alguém liga para você e faz, uma hora dessa numa chuva dessa, né? Aí você enfrenta aquela situação com tanta dificuldade, que se fosse no verão, você dava um pulo da cama, porque o verão te traz energia. O verão traz um calor tão grande, que ele traz ansiedade. O verão consigo, ele traz muita coisa boa também. Ele aquece, ele é envolvente, ele dá aquela energia que você precisa, ó, vitamina D, né? Coisas que você vai precisar estar lá naquele calorzão do verão. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz em Provérbios 10:5: aquele que faz colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Engraçado. O verão também nos distrai. A estação do verão nos deixa mais, vamos curtir, alegria, vamos lá. E ele nos distrai até daquilo que é um propósito para nós. As distrações espirituais, você pode comparar com a época do verão. Assim como você também pode comparar que é um tempo de cultivar. No verão, incentive a sua alma a cultivar. No verão espiritual da sua vida, incentive a sua alma a ir além, a sair da caverna. Eu não sei se isso aconteceu com você recentemente, ou algumas vezes, ou 10 vezes, ou nenhuma, ou uma vez. Mas comigo já aconteceu milhares de vezes. Eu, diante de minhas dificuldades humanas, entro de vez em quando numa caverna que Deus tem que me arrancar de lá. E eu digo assim, não vou sair daqui não. E vai ficando confortável, viu? Não vou fazer nada não. Não, eu não quero. Aí quando eu penso vou fazer, eu faço, ai, mas eu estou tão cansada. Aí Deus às vezes faz assim, então, eu vou usar com você da estratégia de atração. E sabe aquela coisa de animalzinho mesmo? Você botar ali a comidinha e chamar um pouquinho, ele fica com medo, vai, mas ele vai, né? E depois que ele saiu, ele esquece que estava numa caverna. Então,
Deus determinando as estações, não tem por que você lutar contra. Mas você entender que tudo vai cooperar a seu favor. Se você permanecer com a visão de Deus na determinada estação dada por Ele e dentro do propósito dEle. É fácil? Não. A gente sempre está pronto? Nunca. Porque somos humanos e, segundo a ciência que confirma a palavra de Deus, estamos em constante desenvolvimento. Você nunca está pronto. Você nunca vai estar totalmente pronto. Você sempre vai estar aprendendo. Se você for falar com o pessoal que já está passando dos 80, eles vão trazer uma maturidade na fala, uma experiência tão linda, uma sabedoria tão extraordinária, porque eles estão aproveitando agora, de fato, a vida. Eles estão entendendo as estações e estão vivendo nelas com mais facilidade. E não como peixinho correndo contra a correnteza. Porque quem coloca a correnteza é Deus. É melhor seguir a correnteza de Deus. Não sei se você está compreendendo o que Deus quer te falar nessa tarde. Mas se for necessário, aproveite esses dias ensolarados de calor da estação do verão na tua vida. Aproveite de fato para regar, cuidar, cultivar da semente que Deus te deu. Para plantar, regar e esperar, porque você vai colher. Engraçado que quem planta nunca espera não colher, não é verdade? Já planta com fé, né? Agora quando a gente planta coisa ruim, a gente pede para nem, não é verdade? A gente colhe, menina, mas colhe. E aí pede perdão a Deus e fala, não faço mais não, não tenho mais não, né? Então, Lucas, Jesus disse assim, eu quero falar sobre essa estação com um pouquinho mais de propriedade e chamar ela para sua atenção agora, o outono. É uma estação que aqui no Nordeste nós não conseguimos perceber tão bem, mas o outono é um tempo de mudança. É interessante que o verão antecede ele. E quando o outono vem, você começa a ver as folhinhas secas caírem. Tem gente que não sabe aproveitar a estação. Que essas folhas velhas só dá trabalho. Aí vai varrer lá o jardim. Né? Só faz murmurar. Tem gente que não sabe aproveitar a beleza do outono. Mas mesmo assim, Deus é tão maravilhoso que Ele vai envolvendo. E daqui a pouco a pessoa está lá varrendo a calçada ou o jardim, dizendo assim, legal, estou fazendo atividade física, nem deu tempo hoje, né? Em tudo dá graça. Dá graça pela chuva, dê graças pelo sol, dê graças pela provação, dê graças pela tribulação, dê graças pela vitória, dê graças porque você é filho e co-herdeiro com Cristo. E tudo sempre vai cooperar a seu favor. Pode estremecer a terra, enquanto tiver justo nela, tudo acontecerá por causa do justo. Porque Deus escolheu você para que esta geração não padecesse. Glória a Deus por isso. E o que seria de nós sem Ele? Né? Então em Lucas 5,36 Jesus fala assim: ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar numa roupa velha. Se fizer isso, além de estragar a roupa nova, o pedaço novo não vai combinar com a roupa velha. Se for falar para as mulheres vão dizer, não, combina não. Não. Ih, amiga, combina não, tira aí esse negócio. Se for para os homens podem até fazer assim, tudo bem, ninguém vai notar. Está lá o rasgão desse tamanho, mas eles dizem que não vai notar. Eles são bem tranquilos, né? Eles têm muito a ensinar. Assim como as mulheres também, né? Porque se não fossem os detalhes das mulheres. Olha como Deus é perfeito. Deus criou tudo perfeito. Porque queremos fazer o perfeito sem perfeito. Homem e mulher existe para ser homem e mulher. Só vai dar certo se for
como Ele determinou. Está entendendo? Você está entendendo? Facilite a sua vida. Diz pastor Paulo assim, né? Aceite que é melhor. Facilite a sua vida. Entre no curso de Deus. Planeje, mas deixe Ele te dar a resposta certa, ainda que seja o que você não quer ouvir. Porque às vezes nós não estamos entendendo que o nosso sim não é para hoje, mas é para amanhã. E às vezes Deus está só nos livrando de algumas coisas. Então, Joel 2:23 diz assim: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor. Regozijai-vos, algumas versões diz, no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono. Oh Deus lindo! Conforme a sua justiça, Ele envia muitas chuvas, as de outono, as da primavera, como antes fazia. Está escrito onde isso? Joel capítulo 2, versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se. Em quem? No Senhor. Por quê? Pois Ele vai te dar as chuvas de outono. Ele vai te dar as bênçãos de outono. Não importa se é outono, não importa se é verão, não importa se é inverno. Ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo e continua determinando tudo nessa terra. Basta uma palavra e tudo se desfaz ou se refaz. Os nossos olhos viram países serem invadidos por águas, terremotos, que tenha toda a tecnologia para ajudar. Existe coisa que só Deus pode. Quando o homem não pode, Deus está mostrando ao homem assim: meu filho, você não pode, mas eu sou contigo. E eu te levarei pelo caminho certo. Aí, atente para isso no outono. É um tempo de mudança. As folhas começam a cair. Ele revela, sabe o quê? Desapego. O outono mostra para a gente um desapego. A árvore está se desapegando das suas belas flores, das suas belas folhas, que talvez alguém que passe por ela só vá olhar para ela por causa do que ela tem para dar, das suas flores ou dos seus frutos. Mas também é um tempo de libertação das coisas velhas. É um tempo de renúncia. Muitas vezes libertar-se, se livrar das coisas velhas, dói, é doloroso. Porque às vezes são coisas boas. Mas se nós ficarmos só no velho, nós não vamos viver o novo de Deus. E eu estou falando sim. O mundo espiritual, ele é mais real que o físico. Tudo acontece primeiro lá, para depois se definir aqui. Eu penso que a Bíblia, ela é tão linda, que é o único livro que você lê, relê, e você não consegue decorar ela toda. Você lembra de algumas coisas, sabe quais são? Aquelas partes que mais Deus te chamou a atenção. E tem mais, se eu falar com você esse ano do que Deus falou com você ano passado, oi, você vai dizer, peraí, deixa eu pegar minhas anotações. Não é? E é um livro que ninguém entende se não tiver a revelação dada pelo Espírito Santo. Fica um livro histórico. E às vezes até fica difícil de quem está estudando ele, só pelo contexto dele, de discernir algumas coisas, né? Mas, quando é dado pelo Espírito Santo de Deus, nós não só compreendemos, entendemos e ainda ouvimos a sua voz. Não é verdade? Então, na estação própria, seja qual for, leia, busque a Bíblia, busque o Senhor. Em qualquer situação, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque aí as demais coisas nos serão acrescentadas.
Amém? E aí, gente, um outono sem esse abandono das folhas, sabe? As árvores não seriam. Eu vou na minha anotação, senão eu vou muito além e não vai dar tempo. Sem esse tempo do abandono das folhas, as árvores, elas não seriam renovadas. Quer renovo? Abandone o velho. Abandone as velhas atitudes. Abandone os velhos pensamentos. Os velhos comportamentos. Eu não estou falando de abandonar o que é que Deus manda você se apegar. Eu estou falando de abandonar o que Deus manda você se desfazer. Ainda que doa. Deixa aí. Deixa, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É nele que você tem que confiar. E o mais ele fará. Então, o outono também, ele tem um segredo. Sem tudo isso acontecer que eu te falei agora, as folhas caídas, se elas não caírem, elas não vão fecundar o solo. Então aquelas folhas caídas que atrapalham a sua calçada, que atrapalham o seu jardim, elas estão fazendo o solo ser fecundado. Você está vendo que tudo coopera para o bem? E aí, vamos para a primavera. Falamos do verão, falamos do inverno e vamos falar da primavera. Primavera não é a primavera, não, é a primavera estação, né? Quem tem uma prima chamada Vera, não é dela que estamos falando. A primavera, ela é uma estação linda, é uma estação que chama você para perto. Você pode estar, pense num negócio legal. Hoje eu estou de preto, você pode estar de laranja, a outra pode estar de azul. A primavera une as cores de uma certa forma que traz uma harmonia. E engraçado, se eu vestir qualquer roupa, eu posso estar até triste, mas se eu vestir qualquer roupa colorida, não chama atenção. Você olha para a pessoa, olha, fulano está tão bem. E a pessoa pode até estar triste naquele dia, mas parece que aquela roupa trouxe um ar diferente. Aquela cor. Deus não colocou as cores nas flores e na natureza por um acaso. Foi para atrair o seu olhar para a beleza que traz a vida e a simplicidade dela. E a grandeza de Deus está atrás dessa simplicidade. E a primavera, ela é simples e importante. Este clima, ele vai proporcionar o começo do período reprodutivo de muitas árvores e plantas. Interessante, né? Na primavera, cuidado. Muita gente engravida também, né? Graças a Deus, né? Multiplicai-vos. Muitos netinhos, sobrinhos. Então, os passarinhos se reproduzem, as plantinhas se reproduzem, né? Tudo, as plantas, as árvores. Então, você vai perceber que tudo está em reprodução. É tempo de abundância. O tempo de cantar chegou. Na primavera, ela traz esse ar de tudo estar sob o controle. Só que é nesse tudo estar sob controle que nós devemos ter cuidado para não querer ficar na primavera quando o verão chegar. Porque se você não for e continuar a carreira que lhe está proposta, se você não continuar prosseguindo para o alvo, você não vai alcançar o alvo. A primavera, ela também é o nascimento, né, dela, que reinstala aquele ambiente propício para qualquer plantação. Interessante. A primavera, ela vai trazer, depois dela vai vir o intenso calor do verão.
mas ela vai trazer todo tipo de reprodução mesmo, desde o plantio até... O que que isso quer dizer? A primavera mostra para nós a grandeza de Deus, no sentido em que uma árvore, ela pode até ser recolocada lá diversas vezes. Tira, coloca. Não tem as árvores que são replantadas? A árvore, ela poderia estar até sem nada mais, só a raiz. Mas ela mostra para nós que tem vida lá. E que nada vai morrer e nem passar do tempo, se Deus não permitir. Ela nos garante, ela faz a gente observar que esse Deus tão grandioso e tão poderoso, que traz chuvas e trovões, que faz parar o tempo quando um filho ora. Porque Elias, quando orou, Deus revelou para ele no tempo de grande seca que iria trazer chuva. E quando ele orou pedindo chuva, Deus derramou chuva. Não era tempo de chuva. Então quem determina? É Deus ou somos nós? A ciência. Os estudos, as pesquisas, elas só afirmam. Elas só contestam. Elas só mostram a verdade sobre algo. Ou descobre algo que pode ser readaptado. É interessante, né? Eu quero ver alguém conseguir descolar a terra de onde ela está. Ninguém consegue, minha irmã. É por isso que Deus é tão grande. E diz assim, vocês vão conhecer, mas em parte. Por isso que em parte vocês vão falar. Mas, por que Deus fez isso? Para ser Deus? Antes de nós existirmos nessa terra, Ele já era Deus. Se eu não existir, Ele não vai deixar de ser Deus. Se eu não orar, Deus não vai deixar de ser Deus. Se eu não adorar, se eu não agradecer, se eu não acreditar, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Porém, Ele é um Deus tão maravilhoso e tão amoroso que Ele para o tempo. E as misericórdias dEle, segundo as Escrituras, de geração em geração, todos os dias são renovadas. A cada primavera, a cada estação, a cada verão, a cada inverno, a cada outono, Deus está renovando as misericórdias dele. Sabe para quê? Para que nenhum filho se perca. Para que ninguém que queira Ele não deixe de desfrutar da presença dele. Porque o grande segredo de Deus também é que Ele deu a nós o livre-arbítrio, o poder de decisão. Nós não somos bonequinhos colocados na mão de Deus, não. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu todo o poder e autoridade nessa terra. E o domínio sobre todos os animais. Só basta você ver alguém dominando um leão. E você vai ver que isso é verdade. Tudo bem que eu ainda não venci o medo do leão e nem pretendo vencer, né? Mas Deus, Ele continua sendo poderoso e dando a você o poder de decisão. E aí, para concluir, eu quero trazer Cantares 2:16, que fala sobre isso que estávamos falando. Ele é o meu amado e eu sou sua. Cantares 2:16. Ele se alimenta entre as flores da primavera. 17. Enquanto a brisa do dia respira e as sombras vão crescendo, volte, amado meu, como um gazela ou servo novo, por entre montanhas bem perfumadas. Sabe o que é que daqui a pouco nós vamos gritar nos quatro cantos dessa terra? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque até isso coopera a nosso favor. Deus disse que se Ele não diminuísse os ais, as situações que iam anteceder a sua vinda, a Bíblia diz que os sinais que antecederiam a volta de Cristo seriam rumores de guerra, guerras, pestes, pai contra filho,
vai vir uma falsa paz. A unificação de uma só economia. Será que os seus olhos não conseguem ver, diante das notícias, que tudo isso está muito mais acentuado do que antes? Tudo bem, sempre existiu guerra, mas hoje está bem mais acentuado. Inclusive, a guerra que está acontecendo hoje na Ucrânia está mexendo com todas as nações. Então não diz respeito só à Ucrânia. Está mexendo com a economia de todo mundo. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, em seu infinito amor, olha para nós, para mim e para você que não merecemos nada, e diz: eu te amo do jeito que tu és, porque eu te criei com perfeição. Você não se acha perfeito, mas eu acho você lindo, filhinho do papai, filhinha de Deus, menina dos olhos. Sabe o que é isso? É Deus mostrando o seu amor com a humanidade, renovando os dias e transformando isso em misericórdia sobre a terra. Sabe para quê? Para que todo mundo seja alcançado. E a Bíblia diz que não é todo mundo, claro, que vai querer, porque tem o poder de decisão, mas a Bíblia diz que quando todos ouvirem falar. Está difícil? Com a tecnologia que nós temos hoje, está difícil de todos ouvirem falar. Aí você pode pensar: peraí, tenha calma, tem muito lugar longe, muitas ilhas longe, eu sei que tem. Tem muitas ilhas que tem gente, mas que estão descobrindo que tem gente agora. Sim, mas nós temos avião, nós temos tecnologia, nós temos até aviões que param em determinadas matas que outros não param, em determinadas águas que outros não param. Nós temos também, se você analisar, o uso da internet é tão extraordinário, é uma tecnologia tão alta, que na mata africana, quando o meu esposo vai para lá e ele está na mata africana, eu fico impressionada que a Afrincell funciona melhor do que as operadoras brasileiras. Eu pergunto: você está onde? Ele vai dizer onde está localizado. Eu digo: eu não acredito que está pegando sinal aí. Aqui a gente vai para o interior do estado, pega sinal de A e B, a C não pega. Não é assim? Eu fico: que coisa, né? Mas isso quer dizer o quê? Que para Deus não há impossível. Se Ele quiser, Ele agora anuncia. Ele faz todo mundo ouvir falar. Mas sabe por que Ele não faz agora? Porque Ele ama demais. E esse amor é tão grande que Ele não quer perder ninguém. Até o que diz que não crê nele. Ele entende, Ele compreende. E Ele sabe que o ser humano que está vivo nessa terra, e qualquer criatura, vai ter que passar pelas estações. Porque elas estão lá para todos, para justos e injustos. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Então, eu queria orar, queria que você se levantasse. Se você estiver em casa, estiver no carro, estiver no trabalho, faz sua oração particular agora. Eu quero orar por você nessa hora. Mas eu quero te lembrar e trazer à memória aquilo que te traz esperança. Que a primavera também traz esperança. E que quando você tem fé, não adianta, ninguém para você. Ainda que você também, igual a algumas criaturas, né, relute na estação que você está vivendo hoje. Ainda que você relute e lute, e parece que não saiu do canto, eu quero lhe dizer que não importa a situação boa ou ruim, Ele continua sendo o mesmo Deus, forte, poderoso na batalha, pronto para te atender e ouvir a tua voz. Então nós vamos orar agora pelas pessoas que quiserem, nessa hora, uma oração particular, uma oração específica por algo que você não consegue vencer, por alguma coisa que está paralisando você, coisas que têm tentado fazer você desistir, coisas que têm atrapalhado, alguns galhos, algumas folhas,
de você ver a beleza dessa estação que você está vivendo hoje. Quando a estação é boa, a gente vê bem. Quando a estação não é tão boa e traz uma tempestade, a gente não consegue enxergar direito. Mas ainda assim, Jesus estando no barco, o barco não vai afundar. Então eu quero orar por você que quer receber cura de Deus por alguma enfermidade. E quero orar por você que está nesse contexto, lutando por algo que aos olhos humanos é difícil e impossível, mas para Deus não é. E nós vamos orar. Se você quiser vir aqui na frente, ou então levanta a sua mão aí onde você está. Eu aconselho você vir aqui na frente para a gente ir orar por você especificamente. E você que está aqui nessa tarde, ou aí no seu lugar, no seu tablet, no seu telefone, aonde você estiver nessa hora, na televisão, eu quero lhe dizer, vai ter um canal de comunicação, um número que você pode entrar em contato, tá? Procura nas redes sociais, Igreja Batista Lagoinha de Natal, e você vai conseguir os nossos contatos. Eu quero que você, quando entrar em contato, diga: eu preciso de oração, e diga pelo quê. Mas eu agora convido você que está assistindo e que está aqui, que ainda não tem certeza do dia de amanhã, porque ninguém tem certeza do dia de amanhã, mas a certeza que eu falo é que se hoje ou amanhã eu ou você morrer, você não tem certeza de salvação, não tem certeza para onde vai. Eu quero trazer a você uma certeza bíblica, uma certeza libertadora. Eu quero lhe dizer que Jesus disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você pode fazer as boas obras, você pode fazer o melhor para ser uma boa pessoa, e isso é bom, continue fazendo. Mas nada que eu faça, de bom ou de ruim, que eu faça nessa terra, vai me trazer a certeza da salvação. A única pessoa que me traz a certeza da salvação é Jesus Cristo. E como eu faço isso? Eu entrego o meu caminho a Ele, fazendo uma oração, como está escrito no livro de João: se tu me confessares diante dos homens e dos anjos, eu te confessarei no céu, diante de todos. Deus está dizendo isso. Mas se tu me negares diante dos homens e dos anjos, eu te negarei naquele grande dia, diante do Pai que está no céu. Então, Deus está te dando essa oportunidade. Se você nunca fez essa oração: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, você pode fazer nesta hora. Você pode fazer pelos telefones, os canais de comunicação da Igreja Lagoinha de Natal, e você pode fazer aqui agora. Só basta dizer e levantar a sua mão. Nós vamos orar aqui pelas pessoas que estão aqui na frente, pelos pedidos de oração, tá? E vamos orar por você que está querendo confirmar, dizer: eu recebo Jesus nesse dia como meu único Deus, como meu único Senhor e como meu único Salvador, e eu entrego tudo a Ele nesse dia. Vamos orar? Senhor, Deus, eu quero te pedir por essas pessoas que aqui estão, teus filhas e os teus filhos aí nos canais de comunicação. Eu quero lhe pedir nessa hora que da cabeça aos pés o Senhor venha retirando todo tipo de dor física, e em nome de Jesus, toda enfermidade, seja qual for a enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós sabemos que pode ser um espinho na carne, mas nós te pedimos a resposta certa, a transformação. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Enfermidade, o teu tempo tem fim. Em nome de Jesus nós ordenamos: saia toda dor de coluna, saia toda inflamação, sai em nome de Jesus. Alergias, nós repreendemos em nome de Jesus. Um corpo sarado, um corpo curado. Agora eu quero te pedir especificamente, Senhor, por aquelas pessoas que estão lutando por algo específico, e que aos olhos humanos isso não é possível, mas a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. E nós cremos, e nessa hora
nós declaramos, nós confiamos na Tua palavra. E a Tua palavra diz que o que 2 ou 3 liga na terra é ligado nos céus por Ti. E em nome de Jesus, que todo problema, toda situação adversa seja resolvido agora. Em nome de Jesus, traz, Senhor, toda sorte de bênção à existência em nossas vidas, em nossos lares. Ó Pai, em nome de Jesus, faz com que nós venhamos ver como o Senhor vê. Traz renovo, traz renovo. Ó Deus, em nome de Jesus, traz força ao cansado. Em nome de Jesus, dá sabedoria, discernimento, conhecimento no agir, no falar, nas decisões. Ó Deus, vai te trazer resposta certa. Em nome de Jesus, busque mais e você será achado. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha retirar os empecilhos, que o Senhor venha retirar as dificuldades e traz, Senhor, a bênção sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor que não acrescenta dores. Ó Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que quando nós dizemos sim e nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, as demais coisas, seja qual for a área, elas vão sendo acrescentadas e acrescentadas e acrescentadas e acrescentadas. Em nome de Jesus, quero orar agora pela sua família e encerramos com essa oração. Pai, cada família representada nesse lugar, nós queremos agradecer, porque o Senhor que constituiu. Pai, aquele que não tem uma família, aquela que não tem uma família, dá uma família. Dá uma família onde ela estiver. Talvez ela esteja morando numa cidade longe. Dá amigos que são família. Pai, em nome de Jesus, vem abençoar cada lar. Traz salvação para cada lar. Em nome de Jesus, traz aquilo que o Senhor quer. A tua boa, agradável e perfeita vontade vem acontecer em nossas famílias, em nossas vidas, em nosso dia a dia, na estação própria. Nós queremos viver o melhor tempo de Deus, determinado nos céus e feito na terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, que o amor do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo permaneça hoje e sempre em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossos corações. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver